que bom. Louvar a Deus ainda é uma das maiores atividades do homem de Deus. É louvar a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós estamos felizes de uma vez mais estarmos aqui nesta tribuna, pedindo a Deus que possamos continuar como um instrumento feito de barro, para que haja a glória de Deus visível. Nós temos falado, quando o vaso é de ouro, a honra é do vaso. Mas quando o vaso é de barro, a honra é de Deus. E nós gostaríamos de convidar a todos que abram suas Bíblias junto comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11. Carta de São Paulo à igreja de Acaia, a igreja que ficava lá na Grécia. Nós queremos neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor, cumprimentar os nossos irmãos que estão através do Facebook, através do YouTube, dos aplicativos de internet. Nós queremos dirigir a palavra também aos senhores. O texto está muito claro, vamos nesse momento assentados mesmo, ter o privilégio da leitura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13 e verso 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quantos têm necessidade de oração? Quando oramos por nós e pela nossa casa, nós estamos atingindo o alvo correto que devemos atingir. Pai das luzes, Rei da glória, Senhor dos senhores, em o nome santo, em o nome precioso de Jesus Cristo, chegamos em Tua preciosa presença. Pai, dá-nos, Senhor, a Tua assistência pelo Teu Espírito. Fale aos nossos corações de maneira inequívoca, para a glória e louvor do nome precioso de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Amém. O tema que está ardendo no meu coração é um tema que escapa completamente às bases das pregações nos púlpitos do Brasil afora. Nós não queremos ser melhor do que ninguém e nem pior. Nós queremos apenas auferir, tocar em tópicos que já não é de grande relevância, eu creio que nunca foi de grande relevância dentro das Assembleias de Deus do Brasil. O tema: lealdade e maturidade emocional. Lealdade, maturidade emocional do cristão. Bom, vamos começar com o que é lealdade, o conceito. Vamos começar conceituando. Lealdade não é coisa de menino, porque criança pensa como criança. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, nós vamos tratar aqui com coisas que não são de menino. Lealdade é um substantivo feminino, que significa a qualidade de alguém que é leal. Irmãos, lealdade é tão forte, que ninguém vai poder ter um relacionamento ajustado se não houver a questão da lealdade. E lealdade, ela é um sinônimo de fidelidade. Interessante. Ou seja, dedicação e
sinceridade. E esta palavra tem origem no termo legalis, que tem em latim, remete para o conceito de lei, legalis. Inicialmente, esta palavra, ela designava alguém em que era possível confiar, alguém digno de confiança, que cumpria as suas obrigações legais. Ou seja, alguém que não falha com os seus compromissos. Demonstrando aqui o que? Responsabilidade. Aí, eu pegando essa palavra, a língua portuguesa que é muito rica, me remete lá para honestidade. Então, fidelidade lembra honestidade, lembra retidão, honra, decência. Olha só quantas coisas interessantes. E uma pessoa leal é alguém que é fiel, e se ele é fiel porque ele é dedicado e sempre cumpre com as suas promessas. As suas promessas não caem por terra. Ele faz uma promessa e as cumpre. Então, lealdade e fidelidade são binômio. É interessante, porque são parecidas as palavras e têm um sentido igual. Então, lealdade e fidelidade são vistos como sinônimos. São sinônimos. Então, a lealdade corresponde à maturidade emocional. Nós aprendemos que um conceito aqui de que o nosso cérebro, ele armazena informações como um HD. Então, essas informações que são armazenadas, o negócio aqui caiu, elas são armazenadas, irmãos, e fica lá e vai naturalmente, em um dado momento, vai reagir aos estímulos daquilo que nós disciplinamos. Então, é a área das emoções, ou seja, maturidade emocional, estamos falando de área das emoções. E essa área está alojada numa parte do cérebro, no córtex. Nós temos dois lóbulos, o esquerdo e o direito. Quando eu comando a minha mão direita, então o lóbulo que está comandando não é o lóbulo direito, é o esquerdo. Eles são cruzados assim. Então, quando uma pessoa tem um derrame, aquele lado que ele ficou com derrame, que está sem comando, o lóbulo daquele lado ali está bom. É o outro, é o contrário, é um X, é o outro. Então nós temos duas áreas de armazenamento. Aí nós vamos aprender, mas pastor, isso é bíblico? Eu vou falar só de Bíblia aqui hoje. Então, esta área está alojada numa parte do cérebro, a parte da maturidade emocional. E aí vai começar a aparecer as doenças emocionais, que é a doença do século. E eu posso lhes garantir que é uma doença silenciosa que está matando aos poucos. E há um monte de pastores com síndrome do pânico. Há um monte de pastores que estão morrendo de depressão e de ansiedade. Há muitos crentes. Olha, vocês não imaginam, porque a depressão é bíblica. Elias teve depressão, Jesus teve depressão. E não vai ser você e nem eu que vai ficar livre dessa doença, que são doenças emocionais deste século. Então nós vamos ver o seguinte: síndrome do pânico. Olha, alguém pode dizer assim: ah, mas isso é falta de Jesus, tem que procurar um psicólogo e tudo mais. Tá certo, meu irmão, que você tem que procurar um psicólogo. E eu vou lhe dizer uma coisa, e com toda sinceridade, eu peço a Deus que eu não cuspa para cima para não cair no meu rosto. Mas o dia que eu tiver que procurar um psicólogo, eu vou procurar um psicólogo crente. Porque ele vai poder me ajudar com a fé em Jesus Cristo. Muito mais do que pela ciência. Aí vem a questão da ansiedade. A ansiedade foi uma defesa que Deus colocou em nós, assim como os glóbulos brancos. E a ansiedade
ela vem para valorizar a bênção que a gente está para receber. Você fica naquela ansiedade, quando você alcança a vitória, você tem aquele relax, aquele descanso, e aí valorizou bastante a bênção de Deus. E o medo que nós temos também é defesa, porque se você tem medo de cobra, a cobra não vai te picar, você vê a cobra lá e sai. Tem um tiroteio aqui, você sai por aqui e o medo vai te trazer, naturalmente, a defesa contra aquilo que é ruim. Agora, já a depressão, o sujeito deprimido, essa depressão, ela não está nos músculos, nas mãos, nos pés, ela está no cérebro. E o cérebro é a parte que comanda o corpo. Quando o cérebro está doente, o corpo inteiro padece. O corpo inteiro sofre, porque o cérebro está doente. Enquanto a fidelidade é fruto de uma vontade de cumprir tradições, então a fidelidade é um fruto. Você tem vontade de cumprir as tradições e normas estipuladas. As normas estipuladas são naturalmente cuidadosas e a lealdade é uma questão moral. Fale comigo, fidelidade é fruto da vontade de cumprir as tradições. Já a lealdade é uma questão moral. É uma das bases do relacionamento saudável entre duas ou mais pessoas. Então, duas coisas podem aqui mudar o rumo da nossa vida. Duas coisas. Primeiro, e eu quero dizer que mudar o rumo completamente. Primeiro, emoção e sentimento. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele está dizendo, quando eu era menino, depois quando deixei de ser menino, a história mudou. Então, qual é a diferença entre emoção e sentimentos? Porque eu estou falando que emoção e sentimento muda tudo. Muitas pessoas, e até eu há tempos atrás, confundia emoção e sentimento como coisa exatamente igual. Então, esse conhecimento do que é emoção e do que é sentimento pode me ajudar e ajudar a você para ter mais controle sobre a tua vida, para ter mais controle. Então, vamos lá. As emoções, queridos irmãos, são respostas de nível inferior. Fale comigo. Emoção é resposta de nível inferior. Ele ocorre na região do cérebro. Porque emoção está no cérebro. Amém ou não? Ou será que está no pé? Será que está na mão? Está na costela? Não, está no cérebro. E ele cria reações. Essas emoções criam reações no nosso corpo e alteram o nosso estado físico. Olha só que coisa interessante. Então, exemplo, tristeza é um tipo de emoção, sim ou não? Tristeza. A alegria é um tipo de emoção? Então, eu estou triste ou eu estou alegre? Raiva. Raiva é um tipo de emoção, sim ou não? Sim. Desprezo. Ou você despreza ou você é desprezado. Faz parte do nível das emoções que parte do cérebro. Nojo, você está com nojo. Da onde vem esse nojo? Claro, não é do nariz que sentiu o cheiro, porque você pode estar com nojo de alguma coisa que não tem cheiro. Nojo, por exemplo, de toda hora ser violentado, não exatamente no sentido sexual, mas violentado naquilo que você defende, naquilo que você pensa que é o bom. E o ódio? Onde é que está o ódio? Não está alojado também no cérebro? Ódio. Então são reações rápidas, ligadas às circunstâncias do ambiente que você vive.
essas coisas se manifestam através do ambiente que você está vivendo. E dependendo do ambiente que você esteja, pode piorar muito a tua situação, ou pode melhorar, ou pode nem acontecer. Vai depender do ambiente que você está vivendo. Agora chegou a hora de escolher os ambientes. Porque o ambiente eu posso escolher. Não é Deus que vai escolher um ambiente para mim. Ele me mostra na sua palavra. Mas eu posso escolher um ambiente que vai ser ruim para a minha vida. Agora aí vem. Eu falei de emoções e quero falar agora na outra parte do binômio, que é o sentimento. O sentimento se encontra em outro lugar do cérebro. São locais, caixinhas onde Deus permite que se armazenam as coisas e que os médicos não sabem. Não sabem. Eu conversei com um pastor que é psiquiatra, ele falou, a ciência ainda não sabe quase nada do cérebro humano. Então ele vai no horizonte que a medicina lhe permite. Apenas isso. Ele não vai mais à frente porque ele não tem conhecimento. As emoções são influenciadas por fatores como experiências pessoais, memórias. As memórias. Nós temos um HD, irmãos, que armazena tudo. E nós temos dois tipos de memória. A memória biológica e a memória física. Aí nós vamos ver uma pessoa que foi abusada na infância. Pode desenvolver na sua maturidade reações emocionais diversas. E não necessariamente esse abuso foi um abuso sexual. Não necessariamente. Uma pessoa maltratada na infância, por exemplo, quando o pai ou a mãe fazia distinção entre um filho e outro. Isso acontece toda hora. Eu tenho 2 filhas e sempre pedi a Deus que nunca acontecesse isso, de você preterir um filho em relação ao outro. Nós precisamos ter o mesmo sentimento pelos filhos que saíram dos nossos lombos, ter respeito por eles, ter amor e cuidar do mesmo nível. Então isso fica armazenado numa parte da memória afetiva, que guarda lá. Por exemplo, uma menina foi abusada de alguma forma, e mais lá na frente, o tempo passou, Deus permitiu que ela esquecesse daquele tipo de abuso, não importa qual seja. Ela esqueceu. E ela esqueceu exatamente para não complicar a sua juventude. Agora ela já tem 30 anos, 32 anos, ou 34, não importa. De repente o marido chega e começa a agir com ela de certa forma que vai trazer uma estrutura emocional lá de trás, da memória que está arquivada lá no HD, e ela vai ter uma reação inesperada. Ela vai gritar, vai pedir socorro, vai tentar fugir, sair correndo pelo meio da rua. Por que que isso acontece? Essa memória afetiva ruim pode gerar na maturidade reações extremas. Toda vez que ocorrer algo que tenha a mesma estrutura emocional, que lembre coisas ruins lá do passado, lá de trás, ela pode acontecer um surto, pode ser acometido um surto psicótico, pode gritar e berrar, e o marido vai se assustar. Perdão, o que foi? Não sabe o que aconteceu? É a memória afetiva lá de trás que vai trazer para ela. Então os sentimentos, elas seguem as emoções de forma subconsciente. As nossas atividades conscientes, ela vai gerar uma disciplina no subconsciente. Eu já falei isso aqui em outra mensagem. Então aquilo que a gente faz conscientemente
vai começar disciplinando o nosso subconsciente. Então, tudo que você faz conscientemente, faça isto com a graça. Faça isso, irmãos, com a palavra. Faça isso com a consciência limpa, desobstruída da maldade, para que você não venha disciplinar o teu subconsciente para coisas que não prestam. Então, os sentimentos seguem as emoções de forma subconscientemente. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo como conceito. Fale comigo. Os sentimentos seguem as emoções de forma subconscientemente. Olha, eu acho que de forma subconsciente é melhor. De forma subconsciente. Então, emoções ocorrem no palco teatral do corpo. Fale comigo. As emoções vêm do cérebro e afetam o corpo. Do cérebro e afeta o corpo. Essa emoção, ela pode estar armazenada de coisas lá de trás. Lá de trás. Porque Paulo coloca assim, quando eu era menino. Olha só. Quando eu era. Então, está no pretérito. Não é quando eu sou agora. Eu sou agora. Não, quando eu era. Lá de trás. Então, o palco aqui disso, as raízes, os fatores podem criar um controle maior sobre a nossa própria vida quando nós conhecemos. Então, sobretudo para falar com Deus, especificamente, quando eu conheço aquilo que está acontecendo comigo, eu posso orar a Deus especificamente para aquele detalhe, para aquilo que está acontecendo comigo. Eu não posso chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou precisando de uma bênção, mas eu não sei que bênção é. Senhor, eu estou precisando de uma libertação em que área? Não, eu não sei, uma libertação. Eu já ilustrei aqui, se eu pegar um táxi e disser, toca para frente, e o camarada vai dizer, para onde que você quer que eu te leve? Aí você vai dizer, não sei, vai andando. Ah, ele quer marcar ali e vai rodar, se for o taxímetro, vai rodar o dia todo. E aonde que você chegou? Chegou a lugar nenhum. Porque quando você não sabe onde quer ir, você não chega a lugar nenhum. Então o sentimento ocorre no palco da mente. E vamos compreender isso, sobretudo para falar com Deus. Quando alguém sofre de algum tipo de reação alérgica, o primeiro passo é identificar o elemento causante. Olha, irmãos, eu sei quase tudo que eu sou alérgico. Eu sou alérgico a um monte de coisa. Mas eu sei quase tudo. Às vezes eu estou assim em alguma parte da minha casa e começo do nada a dar cada espirro violento. Epa, já sei que tem alguma coisa aqui que não está bom. Então, por exemplo, poeira, ácaros, tapete, na minha casa não pode ter tapete. As cortinas não podem ser de pano. Tem aquele filme de plástico só para isolar da luz lá de fora, para fechar. E precisa ser lavado de vez em quando. Então, travesseiro precisa estar sempre com a fronha limpa. Cobertor, edredom, o próprio colchão. Tem colchão que é anti-ácaros, tem colchões aí que você tem que aspirar, porque ele tem poeira. E de noite você está respirando direto ali. Então, quando a gente conhece o elemento causante que vai nos atacar, fica fácil. Agora, a pior coisa que tem é como uma guerra civil. Você não sabe de onde que o tiro vem. Você não sabe. Pode vir de qualquer lugar. E isso é muito perigoso. Mas quando a gente já sabe de onde é que vem o ataque, fica mais fácil, então. Então, irmãos, identificar o elemento causante. A lealdade como fruto da emoção e do sentimento, olha bem isso, cumprindo a palavra dada. Quando você promete que vai fazer, você tem que cumprir. Você prometeu, não pode fugir da tua promessa, a não ser que você justifique o motivo pelo qual você não vai poder cumprir aquilo. Lealdade e fidelidade, isso é coisa do crente.
e estão ligados ao cumprimento das promessas. Prometeu, tem que cumprir. E ao respeito pelos outros, eu preciso aprender a respeitar os meus iguais. Irmãos, quando o crente não respeita as pessoas, o homem que não respeita as pessoas, ele tem um destino certo: cemitério, cadeia ou hospital. Se for hospital, é o melhor dos três: cemitério, cadeia, hospital, por não respeitar as pessoas. Responsabilidade, dedicação, observância da palavra de Deus. Uma mensagem dessa não dá muita visualização, porque ela mexe numa teia de aranha. E eu não vou me aprofundar, vou aprofundar um pouquinho. Então, fidelidade fala de integridade. Isso é fidelidade, é integridade. Dignidade, uma pessoa digna, dignidade. Gerando compromisso. Quando eu tenho essas coisas de fidelidade, eu começo a ter o compromisso. Irmãos, é muito triste um crente descompromissado. Sem compromisso com a família, sem compromisso com o filho. Se você for ali no fórum de Duque de Caxias aqui, você vai encontrar uma fila de mulheres ali buscando direito de pensão. Uma fila grande, todos os dias, buscando direito de pensão do marido que a engravidou e largou de lado. Júlio, você não trabalha com essa área do direito, mas é verdade o que eu estou te falando? Muita gente atrás de pensão, e tem marido que foge para não pagar a pensão. Falta de dignidade, falta de compromisso. Compromisso é fruto de maturidade emocional. Fale comigo, compromisso é fruto de maturidade emocional. Repita comigo, isso é forte, irmãos. Compromisso é fruto de maturidade emocional. Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, 13, verso 11, leitura em Lide. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E tem homem com 40, 50 anos que ele é menos que menino. Isso não tem maturidade emocional, não tem compromisso de nada com ninguém, nem com ele mesmo. Aí vem a questão dos sinônimos. Integridade. Integridade lembra dignidade. Dignidade lembra honestidade. Honestidade lembra honra. Honradez. Probidade. Se fala muito de probidade. Idoneidade. Retidão. Lisura. Olha só quantas palavras para falar da mesma coisa. Isso não são coisas de menino. Retidão, lisura, não são coisas de menino. Uma criança normalmente não age com nada dessas coisas porque é menino. Aí vem sinceridade. A palavra sinceridade vai gerar a palavra franqueza. Ser franco. E a franqueza fala de autenticidade. O que é autêntico, o que é real. E a autenticidade vai lembrar veracidade. Eu estou falando de uma coisa só. E veracidade vai lembrar verdade. Veracidade é verdade. Fidedignidade. Isso tudo faz parte da maturidade emocional. Agora, o texto diz, quando eu era menino, aí eu vou lembrar a palavra bom senso. Bom senso é uma qualidade, irmãos, que reúne as noções da razão e da sabedoria. Noções da razão e da sabedoria. Quando você diz que o indivíduo age com bom senso,
ele tem bom senso, significa que ele utiliza de atitudes racionais. Porque bom senso vai utilizar atitudes racionais para poder fazer julgamento e escolhas assertivas, escolhas certas. Então, saber escolher de acordo com os padrões morais, naturalmente, da sociedade, da família, do clã, da tribo, não importa. Para o filósofo Aristóteles, o bom senso é elemento central da conduta ética. Então, o elemento central da conduta ética, para Aristóteles, é exatamente o bom senso. Enquanto o homem vive em comunidade, o meu direito começa quando termina o seu direito. Sem conduta ética, nós não vamos poder viver em lugar nenhum do mundo. Enquanto nós vivemos ladeado pelos iguais, ladeado pelos homens, eu preciso ter princípios, eu preciso ter conduta ética, normativa, para poder viver num clã, distinguir a ação correta, nada mais do que é bom senso, quando eu vou distinguir o que é certo e o que é errado. Isso é uma conduta ética do bom senso. Então no mundo não existe verdade absoluta. E por não existir verdade absoluta, a única verdade absoluta é que a filosofia nunca acha, porque a filosofia, ela vive em busca de uma verdade. A filosofia busca a verdade, mas nunca encontra. Mas a nossa verdade é Jesus Cristo, a nossa verdade absoluta é Jesus Cristo. E eu quero dizer que enquanto o homem viver em comunidade, ele terá que ter um senso ético. E por não existir verdade absoluta, o importante é que os indivíduos tenham bom senso para fazerem boas escolhas. Então teremos que ter bom senso para fazer boas escolhas. Eu quero concluir nesta noite com um texto bíblico. Mas antes de ler o texto, que eu já li 2 ou 3 vezes, para concluir, querido, pare de reclamar da vida. Comece hoje a pensar como adulto espiritual. Comece a ter as emoções corretas, a dependência correta da parte de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, não dá para esgotar esse texto, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quem sabe nós vamos viver sempre de muleta. Quem que usa muleta? Usa muleta quando tem uma dificuldade numa das pernas, no pé, no joelho, ou uma bengala para poder se apoiar. Tem pessoas que vai utilizar as dificuldades do abuso que sofreu, como eu já falei aqui, não necessariamente o abuso sexual. Você tem um pai, por exemplo, que dá um carro de presente a um filho e não dá nada para o outro filho, que é filho dele com a mesma mulher. Não dá nada para ele. Isso é um tipo de abuso. Compra um tênis para um filho e não compra para o outro. Trata com carinho um e aos berros com o outro. Isso é um tipo de violência. E ele cresce e traz aquilo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. E ele começa a andar de muleta, a muleta é a culpa. Ele veio dizer assim, vou dar a volta por cima. Eu vou mudar essa minha vida. Eu não vou aceitar andar de muleta, usar bengala. Se meu pai não me amou, se minha mãe não me amou, Deus me ama.
corre atrás do prejuízo, entra para a faculdade, vai estudar, coloca um DR antes do teu nome, doutor. E aí o outro filho que foi paparicado, que foi amado, que foi, sabe, presenteado, não tem um DR antes do nome, mas você tem, porque você correu atrás. Vai estudar francês, estude espanhol, estude inglês, faça alguma coisa para crescer. Quando eu era menino, eu pensava com a cabeça de menino. Mas hoje eu sou homem, não posso mais pensar com a cabeça de menino. Eu preciso pensar com a cabeça de homem, cabeça de gente grande. Pensar com a cabeça de alguém que tem foco, alguém que tem uma visão, alguém que tem um propósito, alguém que quer alguma coisa e eu preciso querer o que eu quero. Aí vai mudar a história completamente. Olha, irmãos, nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde. Eu falei sobre DR aqui, mas eu posso dizer uma coisa, não muda muito se for apenas por isso, não. Porque tem gente que não tem um DR antes do nome, mas tem uma profissão digna e ganha dinheiro às vezes mais do que quem tem um DR. Sabia disso? Eu conheço uma infinidade de gente que bacharel em direito e viveu a vida toda num emprego muito bom, nunca trabalhou na área do direito. Nunca trabalhou. Mas eu tenho aqui uma novidade para falar para você. Os bons advogados, eles vivem do direito. Eu vou mudar, não vou falar bons não. Os excelentes vivem do direito. Os bons vivem atrás de um balcão. Deu para entender? As boas professoras trabalham em qualquer área. Mas os excelentes tem uma turma onde ele está ali lecionando para aquela turma, porque ele é excelente. E no mundo não tem lugar para bom. Não tem lugar para bom. No sentido real, não tem lugar para bom. Porque quando aquele moço falou, bom mestre, Jesus falou, por que me chamas bom? Ele estava falando num sentido muito mais avançado do que nós. Mas eu estou falando no nível horizontal. Não tem lugar para bom. Nesse mundo só tem lugar para os excelentes. Ou você é excelente, ou então vai trabalhar, vai varrer chão, que não precisa ser excelente. Basta ter só força de vontade de varrer. Mas se você tiver, sabe, em cima de uma planilha, alguma coisa para fazer, você precisa ser excelente. Então vamos parar de pensar como menino. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora que deixei de ser menino, vou agir como homem, agir como gente grande. Que Deus assim possa nos abençoar. 1, 2, 3 e... Vamos dizer amém todo mundo? Amém! Glória!